Bíblias no livro de João, do Evangelho ao qual escreveu João, capítulo 8, do versículo 12 ao 59. João, capítulo 8, versículo 12 ao 59. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: Então Jesus voltou a falar-lhes: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mas os fariseus lhe disseram: Tu dás testemunho de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Jesus lhe respondeu ainda: Eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, e eu não julgo ninguém. E mesmo que eu julgue, o meu julgamento é verdadeiro, porque não estou sozinho, mas com o Pai que me enviou. Na vossa lei está escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. E eles lhe perguntaram: E onde está o seu Pai? Jesus respondeu: Não conheces a mim nem o meu Pai. Se conhecesses a mim, também conhecerias o meu Pai. Jesus proferiu estas palavras perto da caixa da oferta, quando ensinava no templo. Mas ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Jesus lhe disse outra vez: Irei embora e me procuraste, mas morrereis no vosso pecado. Para onde vou, não podes ir. E os judeus diziam: Será que ele vai se suicidar? Pois diz: Para onde vou, vós não podeis ir. Mas ele lhe disse: Vós sois daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, e eu não sou daqui. Por isso vos disse isso. Vos disse que morreis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrerás em vossos pecados. Eles então lhe perguntaram: Quem és tu? Jesus lhe respondeu: Exatamente o que venho dizendo que sou. Tenho muitas coisas para dizer e julgar sobre vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele ouvi, isso falo ao mundo. Mas eles não perceberam que ele falava do Pai. Jesus prosseguiu: Quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas faço como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, pois faço sempre o que lhe agrada. Falando ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia aos judeus que havia crido: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam: Somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Porque dizes: Sereis livres? Jesus continuou: Em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece ali para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, contudo procurais matar-me, porque minha palavra não encontra lugar em vós. Eu falo do que vi diante do meu Pai, e vós fazeis o que também ouvides do vosso pai? E eles responderam: Nosso pai é Abraão.
Jesus lhe disse: se fosses filhos de Abraão, estariam fazendo as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade que ouvistes de Deus. Mas Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras do vosso pai. Eles reagiram, não somos filhos de prostituição, temos um pai, que é Deus. Jesus respondeu: se Deus fosse o vosso pai, vós me amaria, pois saí de Deus e dele procedo. Não vim para mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não compreendeis a minha mensagem, e porque não suportais ouvir a minha palavra. O vosso pai é o diabo, e quereis satisfazer-lhes o desejo. Ele foi homicida desde o princípio, e não afirmou na verdade, pois nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso, o pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me acusa de pecado, se digo a verdade? Porque não credes em mim? Quem é de Deus ouve a minha palavra. Por isso, vós não os ouvis, porque não sois de Deus. Os judeus responderam: acaso não temos razão quando dizemos que é samaritano e tens demônios? Jesus respondeu: eu não tenho demônio. Pelo contrário, honro meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco glória para mim mesmo. A quem busque, e ele é quem julga. Em verdade vos digo, e se alguém obedecer a minha palavra, nunca verá a morte. E os judeus lhe disseram: agora sabemos que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas. E tu dizes: se alguém obedecer a minha palavra, nunca provarás a morte? Acaso tu és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Também os profetas morreram. Quem tu pensas que és? Jesus respondeu: se eu glorificar a mim mesmo, a minha glória não tem valor. Quem me glorifica é meu Pai, do qual dizeis ser vosso Deus. Vós não conheceis, mas eu o conheço. Se eu disse que não o conheço, seria mentiroso como vós, mas eu o conheço e obedeço a sua palavra. Abraão, vosso pai, regozijou-se por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Então os judeus lhe perguntaram: ainda não tens 50 anos e vistes Abraão? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. E então eles pegaram em pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se saindo do templo. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor, na tua casa, diante da tua poderosa palavra. Pai, fala, Senhor, aos nossos corações. Realiza e cumpra o teu querer em nós. Continua, Senhor, conosco neste lugar. Continua, Senhor, a falar aos nossos corações. Que eu diminua para que tu cresça, que eu suma para que tu apareça. Que seja o Senhor a ministrar a tua poderosa palavra. Que seja o Senhor a dizer, Senhor, aquilo, Senhor, que tu queres, Senhor, aquilo, Senhor, que tu precisas falar para cada um que aqui se encontra. Continua, Senhor, conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, quarta-feira passada falamos a respeito da mulher apanhada em adultério, a qual levaram esta mulher diante de Jesus para tentar-lhe, para ele ser tentado em dizer, em falar para matar aquela mulher ou então para libertar aquela mulher. E o texto também nos diz que Jesus disse àqueles que estavam junto àquela mulher e que trouxeram aquela mulher: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E nenhum daqueles que a trouxeram
apedrejaram, mas foram embora, e ela permaneceu aos pés de Cristo Jesus, e o Senhor a libertou, e o Senhor a curou, e o Senhor disse: vá e não peques mais. O Senhor perdoou os pecados daquela mulher. Estamos vendo agora onde João está falando sobre Cristo Jesus quando estava novamente ensinando ao templo. Cristo Jesus estava novamente a realizar e fazer a vontade de Deus e ensinando e anunciando a palavra do Senhor. O texto começa dizendo: então Jesus voltou a falar-lhes: eu sou a luz do mundo, quem me segue jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus está aqui no templo ensinando, a qual se passa a festa das cabanas, a festa a qual o povo relembra quando eles estavam no deserto, quando eles estavam e o Senhor os protegia e os guardava. Jesus está mostrando, naquela época as pessoas colocavam grandes chamas para iluminar, e a cidade era toda iluminada, como se lembrando do povo no deserto e à noite, quando Deus mandava a coluna de fogo para aquecer e para iluminar o povo durante a noite no deserto. Então Jesus diz: Jesus voltando a falar lhes disse: eu sou a luz do mundo. Jesus estava referindo-se àquela luz a qual eles estavam lembrando do que Deus tinha feito no deserto, e eles faziam aquela iluminação para lembrar. E Jesus está dizendo: está vendo esta luz? Eu sou a luz do mundo. Jesus está dizendo: eu sou a luz do mundo, eu sou quem ilumina o mundo. Quem me segue jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus está dizendo que aquele que o segue, aquele que faz a sua vontade, aquele que está buscando a sua presença, jamais andará em trevas. E é motivo de analisar a sua vida nesta noite. Será que você tem andado na obscuridade? Será que você tem andado em trevas? Será que você tem andado sem verificar ou analisar o caminho que você tem andado? Porque o salmista também vai nos dizer que luz para os meus caminhos é a tua palavra. E nada mais sabemos que a palavra é o verbo e a palavra de Deus, e o verbo encarnado, como João vai dizer no capítulo 1, é Cristo Jesus. Por isso Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz que ilumina os seus caminhos, que mostra aonde você está pisando e aonde você está pisando. O salmista vai dizer: lâmpada para os meus pés é a sua palavra. Por que lâmpada para os meus pés? Quando você ilumina o chão, você sabe onde você está pisando, se no buraco, se em falso. Por isso precisamos fazer o que Cristo Jesus já diz: quem me segue jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem segue a Cristo Jesus terá lâmpada para andar em seu caminho e não cairá em falso, não cairá no buraco, não se desviará. Mas é preciso seguir a Cristo Jesus. É preciso seguir e fazer a vontade de Cristo Jesus. Mas os fariseus lhe disseram: tu dás testemunho de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Já vimos no versículo anterior, a qual falava sobre a mulher em adultério, a qual o livro de Levíticos vai dizer que precisava de 2 testemunhas para dizer que verdadeiramente o que eles estavam falando e contestando era verdadeiro. E por isso essas 2 testemunhas eram as primeiras pessoas a apedrejar aquela pessoa. E os judeus estão dizendo, mas os fariseus lhe diziam: tu dás testemunho de ti mesmo, e o teu testemunho não é verdadeiro. Os judeus estavam questionando a Cristo Jesus e dizendo: olha, você dá testemunho de si mesmo, e o seu testemunho não é verdadeiro. Você não pode dar testemunho de si mesmo. Precisa de alguém para dar esse testemunho de vida.
Precisa alguém para dizer e confirmar o que você está dizendo. Então seu testemunho não é verdadeiro. O que você diz não é verdadeiro. Os fariseus queriam fazer com que Cristo Jesus desistisse. Queriam fazer com que Cristo Jesus parasse de falar e de anunciar e de mostrar o Evangelho de Deus. Por isso eles falaram: o que você está falando é mentira. Você está dando testemunho de si, e o que você fala não é verdade. E Jesus lhe respondeu ainda: que eu dê testemunho de mim mesmo. O meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Jesus está dizendo: ainda que fosse só o meu testemunho, ele era verdadeiro, porque eu sei da onde eu vim e eu sei para onde eu vou. Jesus estava dizendo para os fariseus: vocês não sabem qual vai ser o futuro de vocês, vocês não sabem para onde vocês vão, vocês não sabem qual vai ser o fim de vocês, mas eu sei do meu fim, eu sei do meu início e também sei do meu fim. Jesus está dizendo ainda que eu dê testemunho de mim mesmo. O meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde eu vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Ele disse: vocês não sabem de onde eu venho, vocês não sabem de onde eu venho e não sabem para onde eu vou. Vós julgais segundo a carne, e eu não julgo ninguém. Vocês julgam as pessoas segundo as suas vontades, os seus desejos. As pessoas, os judeus, faziam-se juiz de si mesmos. Eles julgavam as causas e julgavam as pessoas conforme as suas vontades e a lei que eles modificaram para fazer com mais rigorosidade o serviço da lei. Por isso Jesus diz a ele: vocês julgam segundo a carne, e eu não julgo ninguém. Mas, e mesmo que eu julgasse, o meu julgamento é verdadeiro, porque não sou sozinho, mas com o Pai que me enviou. Jesus está dizendo: mesmo que eu julgue alguém, eu não julgo sozinho, eu estou com o Pai, eu não estou só, eu não julgo sozinho, o meu julgamento é verdadeiro, porque eu conheço o coração do homem, eu conheço todas as coisas, eu conheço a intenção, eu conheço tudo e eu vejo todas as coisas. Por isso Jesus está dizendo: e mesmo que eu julgue, o meu julgamento é verdadeiro, porque o Senhor conhece, o Senhor vê, o Senhor conhece o entendimento e conhece o interior. Eu dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Jesus está dizendo: eu dou testemunho de mim, e também o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. E eles lhe perguntaram: e onde está o teu Pai? Jesus respondeu: não conheces a mim nem o meu Pai. Se conhecestes a mim, também conhecerias o meu Pai. Os fariseus continuavam a interrogar Jesus e querendo fazer com que ele falasse algo, ou então caísse em contradição, e diziam para envergonhá-lo: onde está o seu Pai? E Jesus lhe respondeu: vocês não me conhecem e também não conhecem meu Pai. Jesus está falando para os fariseus, aqueles que se gabavam em dizer que eram conhecedores da palavra, aqueles que se diziam estudiosos da palavra do Senhor, estudiosos da palavra de Cristo, de Deus, estudiosos da lei. Jesus estava falando para aqueles que eram PhD, que eram conhecedores da palavra, que eles não conheciam a Deus, que eles não conheciam a Jesus e também não conheciam a Deus. Muitas pessoas estudam, caem, buscam, fazem, mas esquecem que é o Senhor quem realiza, é o Senhor quem faz, é o Senhor quem cumpre, é o Senhor quem usa. É necessário o estudo, sim. É necessário se preparar, estar como obreiro aprovado, que não tenha do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade, para que o Senhor te use da forma que Ele quer e da forma que Ele precisa. Mas precisamos entender que é o Senhor quem realiza, é o Senhor quem faz, é o Senhor quem usa. Não sou eu, não é ninguém, mas sim o Senhor.
Por isso Jesus está lhe dizendo para eles: não conheces a mim nem o meu Pai. Se conhecestes a mim, também conhecerias o meu Pai. Se conhecestes a mim, Jesus está dizendo, se vocês aceitassem o que eu estou dizendo, vocês aceitariam o que Deus também disse em sua palavra e sempre falou em sua palavra. Por isso, vocês não conhecem a mim, também não conhecem meu Pai. Vocês dizem que o conhecem, vocês dizem que guardam os seus mandamentos, mas é mentiroso, pois vocês não conhecem nem a palavra que eu vos digo. Vocês não conhecem o que eu estou dizendo e como dizem que conhecem a Deus. Jesus está dizendo aos fariseus isto. Jesus proferiu estas palavras perto do caixa das ofertas, quando ensinava no templo, mas ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. João faz questão de dizer aonde Jesus estava, qual lugar ele estava, qual era o local que ele estava inserido e o que ele estava fazendo. E ele ainda não tinha sido preso e ninguém lhe tinha colocado a mão, porque o Senhor tem o controle de todas as coisas. Deus tem um momento certo para todas as coisas. João faz questão de anunciar a soberania de Deus. João faz questão de dizer, Jesus estava lá, em cima do templo, perto do caixa das ofertas, estava lá no altar ensinando e falando e pronunciando a palavra do Senhor, mas ninguém lhe colocava a mão, ninguém lhe prendia, pois ainda não havia chegado a sua hora. A hora de Deus ainda não havia chegado. Não importa quem queira fazer o mal, quem queira realizar o que queiram fazer, o Senhor tem o controle de todas as coisas. O Senhor tem em suas mãos todo o poder, toda a autoridade e todo o controle está sobre as mãos do Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: irei embora e me procurais, mas morrereis em vosso pecado. Para onde vou, não podereis ir. Jesus está dizendo o que ele já disse anteriormente, que ele iria para um lugar onde eles não poderiam ir, e eles o procurariam, e onde ele tinha ido, eles não encontrariam, eles não poderiam ir. Jesus está dizendo novamente a eles, mas Jesus está dizendo que irei embora e me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Jesus está dizendo para os fariseus: eu vou embora, eu vou para o meu Pai, eu vou voltar para minha casa, mas vocês não vão para lá e vão morrer nos seus pecados, vão morrer com a vida que vocês possuem, vão morrer da forma que vocês desejaram, a forma de perseguição, a forma de vida, de blasfemar, de fazer contra ao próprio Deus. Por isso Jesus está dizendo àqueles que guardavam, aqueles que eram para herdar a vida eterna, aqueles que eram para estar com Deus eternamente, que eles não iriam para onde ele iria estar, por causa dos seus pecados. E para onde vou, não podes ir. E os judeus diziam: será que ele suicidará-se? Pois diz: para onde vou, vós não podeis ir. Os judeus estavam dizendo: será que ele vai se suicidar e ele vai para o inferno? Para lá a gente não vai ver. Eles estavam dizendo: será que ele vai se suicidar? Que aí ele vai... Porque os judeus eles tinham que quem se suicidava ia para as profundezas do inferno. E para lá, e por isso que eles estão dizendo: será que ele vai se suicidar? E por isso ele está dizendo que vós não podeis ir para onde eu vou. Eles estavam achando: não, nós vamos para o céu, agora ele não vai. Por isso que a gente não vai poder ir para onde ele vai. Os judeus queriam envergonhar a Cristo Jesus e por isso eles diziam: será que ele vai se suicidar? Pois diz: para onde vou, vós não podes ir. Mas ele lhes disse: vós sois daqui de baixo, e eu sou lá de cima. Vós sois desse mundo, e eu não sou daqui. Jesus estava dizendo para os fariseus: vocês são daqui, vocês desejam as coisas daqui, vocês amam as coisas deste mundo, vocês gostam das coisas deste mundo, vocês estão enraizados nas coisas deste mundo, mas eu não sou daqui.
Eu não sou deste mundo, eu sou lá de cima, eu sou do céu. E é o que precisamos em nossas vidas, é estar ligados com o pensamento das coisas do alto. Não podemos estar conectados e ligados e preocupados com a coisa deste mundo. Não podemos estar enraizados, não precisamos estar conectados às coisas deste mundo de tal maneira que estejamos tão preocupados com este mundo que perderemos a nossa salvação e estar com Cristo eternamente. Por isso Jesus disse, mas eles lhe disse, vós sois daqui de baixo, e eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, e eu não sou daqui. Jesus está dizendo para ele, se os seus desejos é esta terra, se os seus desejos é este mundo, se os seus desejos é ser reconhecido nesta terra, se o seu desejo é possuir as coisas deste mundo, se o seu desejo é ser engrandecido nesta terra, você vai ficar aqui. Mas se você estiver preocupado em agradar aquele que te chamou, se você estiver preocupado em fazer a vontade do Senhor, se você estiver preocupado em se conectar às coisas do alto, estar com o pensamento ligado a Deus, está sempre buscando ao Senhor em oração, buscando ao Senhor em todo o tempo, aí sim você estará indo para o Pai, estará encontrando com Deus eternamente. Por isso vos digo que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vosso pecado. Jesus está dizendo para eles, por isso eu disse que vocês morrerão em vossos pecados, porque vocês estão enraizados, vocês estão querendo e escolhendo as coisas deste mundo. Por isso eu disse, vocês morrerão em vossos pecados, porque se não credes que eu sou. Jesus está aqui recordando e lembrando quando Deus fala com Moisés através da sarça ardente, e Moisés pergunta, mas quando perguntarem quem me enviou, o que eu falo? Ele disse, diga que eu sou, e enviou. E Jesus está dizendo, se não credes que eu sou. Se vermos o texto, aqui não vai dar para ver direito, porque todas as letras estão em maiúsculo, mas em sua Bíblia, com certeza, o texto vai dizer o eu sou, está em maiúsculo, certamente, por causa está se referindo ao nome de Deus, está se referindo ao próprio Deus. Por isso Jesus disse, se não credes que eu sou, morrerás em vosso pecado. Se não credes que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador, aquele que veio a este mundo para pagar a dívida do meu e do seu pecado, você morrerá em seus pecados. Se você não deixar e não seguir a Cristo Jesus como Senhor e não deixar Ele ser Senhor da sua vida, você morrerá em seus pecados e morrerá eternamente. E eles então lhe perguntaram, quem és tu? E Jesus lhe respondeu, exatamente o que venho dizendo que sou. Eles questionaram e perguntaram, mas quem és tu? E Jesus disse, eu já falei para vocês. Eu estou aqui um tempo falando para vocês quem eu sou, e vocês ainda perguntam quem eu sou. Eu estou desde lá da frente dizendo e mostrando quem eu sou, e vocês querem me questionar e perguntar quem eu sou. E então tenho muitas coisas para dizer e julgar sobre vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele ouvi, isso falo ao mundo. Jesus está dizendo, eu tenho muitas coisas para falar ao respeito de vocês, eu tenho muitas coisas para dizer na vida que vocês têm levado, das coisas que você tem feito, da forma que você tem agido. Jesus está dizendo para eles, eu tenho muitas coisas para dizer a vosso respeito. Eu tenho muita coisa para dizer sobre a vida de vocês, o que vocês têm feito, da forma que vocês têm andado, da forma que você tem vivido, do que você tem realizado. Jesus disse para ele, eu tenho muitas coisas para falar e para julgar sobre vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele ouvi, isso falo ao mundo. Jesus está dizendo, eu só falo aquilo que o Pai me quer que eu fale. Eu tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito, mas eu só falo aquilo que o Senhor quer que eu fale. Eu só digo aquilo que o Senhor quer que eu diga. Eu só anuncio aquilo que o Senhor mandou eu dizer ao mundo. Mas eles não perceberam que ele falava do Pai. Jesus prosseguiu, quando tiverdes levantado o Filho do Homem,
então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Jesus estava aqui se referindo a quando ele seria crucificado. Quando fores levantado o Filho do Homem. Para o mundo de hoje, ser levantado ou ser exaltado, ser levantado é ser aplaudido, é ser entronizado, é ser erguido. Mas Jesus está aqui se referindo a quando ele for levantado na cruz do madeiro. Quando fordes levantado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai ensinou. Jesus está dizendo de novo, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Jesus está dizendo, eu falo o que o Deus quer, eu falo o que o Senhor me ensinou, o que meu Pai me ensinou a dizer, o que meu Pai me ensinou a falar. Eu estou falando o que o Senhor quer para a minha e para a sua vida. Jesus dizia, e aquele que me enviou está comigo, 29, não me deixes só, não me deixou só, pois faço sempre o que lhe agrada. Jesus está dizendo, mas aquele que me enviou, Deus está sempre comigo, Ele está sempre do meu lado, Ele está sempre comigo, Ele não me deixou só, pois faço sempre o que lhe agrada. Quando fazemos o que agrada ao Senhor, o Senhor não nos deixa só. Quando fazemos a vontade do Senhor, o Senhor não nos deixa só, está sempre conosco. Quando cumprimos e realizamos a vontade do Senhor e a obra do Senhor, que o Senhor quer para cada um de nós, o Senhor está conosco. Mas quando nos afastamos do seu caminho, ficaremos sozinhos. Quando nos afastamos em fazer a vontade e deixar de fazer a vontade do Senhor, em fazer a vontade da nossa carne, em fazer os desejos do nosso coração, em realizar a vontade do nosso eu, quando queremos e realizamos a nossa vontade, nós estamos sozinhos, pois não estamos com o Senhor fazendo a vontade dele. Quando escolhemos nos afastar, quando escolhemos fazer a nossa vontade, não daquele que nos chamou, nós estamos só e não estamos com Deus. Por isso Jesus está dizendo, o Senhor não me deixou só, pois faço sempre o que lhe agrada. Jesus está dizendo, Deus está sempre comigo, porque Ele se agrada naquilo que eu faço. Deus está sempre comigo, porque Ele se agrada da minha forma de viver. Deus está sempre comigo, porque Ele se agrada da forma que eu vivo. Por isso precisamos verificar e analisar se Deus está sempre conosco. Se Ele tem se agradado da sua forma de viver, se Ele tem se agradado do que você vive, se Ele tem se agradado da sua forma de agir, de pensar e de falar. Por isso precisamos analisar as nossas vidas, as nossas atitudes, as nossas decisões, para saber se o Senhor sempre está conosco, ou se Ele está se agradando do que nós fazemos. Falando Ele estas coisas, muitos creram nele. Quando Cristo Jesus falou essas coisas, muitos creram nele. E Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele, se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Jesus te chama a ser mais do que servo. Jesus te chama a ser discípulo da sua palavra. Jesus te chama a demonstrar e anunciar o seu evangelho, demonstrar a sua vida para todo o mundo. Deus te chama, assim como Ele chamou aqueles que creram, se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Jesus está dizendo, se você permanecer na palavra do Senhor, se você permanecer guardando os mandamentos e a palavra do Senhor, se você permanecer tendo uma vida em coerência com a palavra do Senhor, sereis meus discípulos. Sereis minhas testemunhas, meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a palavra, e conhecereis a Cristo, e Cristo vos libertará.
Jesus está dizendo: e me conhecereis, e conhecereis a minha palavra, e serás liberto. E eles responderam: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Porque dizes: sereis liberto? Eles diziam para Jesus: se esqueceram até da sua história. Se esqueceram que foram escravos em Babilônia. Se esqueceram que foram escravos no Egito. Se esqueceram que foram escravos de Roma. Esperavam o Messias para vos libertar do jugo de Roma. Viraram para Jesus: não, nós somos descendentes de Abraão, não fomos escravos de ninguém, não somos escravos de ninguém. E por que tu disseste: sereis livres? Jesus continuou: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Jesus está dizendo sobre o jugo do pecado que outrora estava sobre a minha e a sua vida. O pecado adâmico, o pecado que entrou no mundo e a morte que entrou no mundo através do pecado de Adão. Por isso, Jesus está dizendo: aquele que é escravo, aquele que comete pecado é escravo do pecado. Porque aquele que continua vivendo uma vida pecaminosa, aqui Jesus não está dizendo a respeito do pecado realizado outrora, mas uma vida enfurnada no pecado, uma vida derramada sobre o jugo do pecado e sobre a vontade pecaminosa da carne, sobre a vontade de fazer o mal, sobre a vontade de fazer e de saciar os desejos carnais. É por isso que Jesus está dizendo que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Aquele que vive uma vida pecaminosa constantemente, aquele que vive pecando todos os dias, dias após dias, horas após hora, pecando a todo momento, este é escravo do pecado. Pois ele não tem como ser liberto por si mesmo, pelas suas vontades, pelos seus desejos, a não ser pela vontade de Cristo Jesus a vos libertar. Por isso Jesus está dizendo: aquele que comete pecado é escravo do pecado. Aquele que vive uma vida pecaminosa, que vive sempre escolhendo errar, sempre escolhendo pecar, ele é escravo do pecado, ele não pode ser liberto por si próprio. O escravo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece ali para sempre. Jesus está dizendo: aquele que é pecador, ele não vai viver para sempre na casa, mas quando você aceita Cristo Jesus e você é recebido como filhos por adoção de Deus, você vai viver na casa eternamente. Quando você entrega a sua vida, o seu caminho, os seus desejos, as suas vontades, Deus nos dá uma vida nova, a viver o novo de Deus em nossas vidas, e não para viver pecando, não para viver o novo, para viver para o mundo, mas para viver o novo, uma vida em abundância e abundante ao Senhor. Precisamos fazer com que o novo de Deus em nossas vidas seja viver constantemente na vontade e na presença daquele que nos chamou. Precisamos viver verdadeiramente esta liberdade, esta libertação, esta liberdade do jugo do pecado, a qual Cristo Jesus nos libertou, a qual Cristo Jesus libertou do escravo do pecado. E se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus está dizendo: se o Filho vos libertar, se Cristo Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres, verdadeiramente sereis libertos, verdadeiramente sereis livres. Jesus está dizendo para nós nesta noite: se Cristo Jesus verdadeiramente te libertou, você é livre do jugo do pecado, você é livre da acusação de Satanás, você é livre da acusação do diabo e do inferno sobre a sua vida. Você é livre de todo o mal, de todo o pecado, de toda a atrocidade, porque Cristo levou sobre si todas as nossas transgressões. Precisamos viver uma vida como livres somos através do sacrifício que Cristo realizou na cruz do Calvário por nós.
Paulo vai dizer em suas cartas a respeito, em Romanos, vai falar em outros textos a respeito sobre quando éramos escravos, sobre o jugo do pecado, mas fomos libertos por Cristo Jesus. Jesus é quem pode te libertar. É Jesus quem pode te tirar e te libertar do jugo do pecado. É Jesus quem pode te tirar da vida pecaminosa. Mas é preciso escolher viver uma vida em busca constante ao Senhor. É necessário buscar verdadeiramente a palavra do Senhor para que ela seja lâmpada para os seus pés e para o seu caminho. É necessário buscar a presença do Senhor para que Ele esteja contigo a todo momento. É necessário fazer a vontade do Senhor para que Ele possa andar contigo para onde quer que você vá. Por isso precisamos reconhecer os nossos caminhos, a qual caminho temos andado. Pois o Senhor diz em sua palavra que aquele que reconhece e deixa, alcança favor de Deus. Aquele que reconhece os seus pecados, reconhece as suas falhas e deixa, alcança favor do Senhor. É necessário dizer ao Senhor: Senhor, eu errei nisso, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu agi dessa e dessa forma, me perdoa e deixe de fazer e de realizar, e alcançará o favor de Deus. Iremos parar por aqui. Quarta-feira que vem continuaremos no mesmo texto.